Olá, querido, olá, querida, como você está? Véspera da prova. Eu espero de coração que você esteja bem. Vamos iniciar a partir de agora o nosso projeto Premonição com a Sabrina Dourado. É com muita satisfação, é com enorme alegria que eu vou trazer para você as mais especiais dicas para que você possa brilhar no domingo, para que você possa fazer a prova. Até porque eu já queria começar lembrando-te que a tua aprovação no domingo é inevitável. Após essa aula, lance para o mundo. Se você curte as redes sociais, lança a hashtag "A minha aprovação é inevitável". Sabrina me disse que a minha aprovação é inevitável. É nesse clima que nós vamos começar o nosso projeto, lembrando que ao chegar no domingo no seu local de prova, você vai se deparar com um enunciado que te trará a necessidade de elaborar uma peça prático-profissional, bem como diante de 4 questões subjetivas. 4 questões subjetivas que serão respondidas com muito capricho por você. Antes de pensarmos nas questões subjetivas, vamos ter especial atenção à peça. Especial atenção à peça, quase não sai o especial, para que nós recordemos algumas questões importantes. Primeira lição que se deve extrair é a da importância da leitura do enunciado. É dessa leitura atenta, guiada, que você irá tomar 2 posturas de sucesso. Primeira postura de sucesso será construir a sua linha do tempo. Construir a sua linha do tempo para que, de forma organizada, você possa identificar a peça prático-profissional. É com base na linha do tempo que você terá a oportunidade de pontuar que momento processual é aquele que está sendo mencionado. Já existe uma demanda? Quem te procurou? Para, com base nesses dados e na configuração de uma estrutura processual, acaso já haja uma demanda em curso, você identificar qual será a ferramenta processual da qual você vai se servir. A linha do tempo precisa ser uma realidade no domingo. Onde fazer? Na folha de rascunho. Com base em que dados? Exclusivamente aqueles fornecidos pelo enunciado, que pode, se não cobrar o inicial, indicar que já há uma demanda em curso, mencionar que aquela petição inicial estava em ordem, e estando em ordem foi recebida, determinando-se a citação do réu. Aproveito para recordar que hoje, na dinâmica do chamado procedimento comum, que é o procedimento regra, o réu será citado e será aberto já um prazo, que é um interstício mínimo, para que ele se prepare e se organize para ir à audiência de autocomposição. Essa audiência de autocomposição só não se realizará em 2 hipóteses. Lembra disso? A audiência só não se realizará quando estivermos diante de direitos indisponíveis e quando nós estivermos diante daquelas hipóteses em que ambas as partes elas disserem que não tem expressamente, não tem interesse em comparecer à audiência. Quando a gente se refere a direitos indisponíveis, a gente quer, na verdade, lembrar algo que é até maior, sendo mais coerente contigo. Um direito que não admita autocomposição. Fato é que você vai construindo essa linha do tempo. Não houve êxito na tentativa autocompositiva. Imagine que você tenha sido procurado pelo réu para oferecer a defesa deste réu. Será, então, o caso de elaborar sua contestação, sobre a qual eu vou falar mais ao longo da nossa transmissão. E acaso a questão ela avance, indique que o réu contestou, e nessa contestação a questão diga que foram feitas arguições de preliminares. Preliminares, para quem ainda tem dúvida, nada mais são que defesas
processuais. Toda preliminar é uma defesa processual. Essas preliminares estão listadas no artigo 337. E essas ditas preliminares, previstas no artigo 337, elas abrem espaço, uma vez que tenham sido suscitadas em sede de contestação, para que o autor tenha a chance de se manifestar sobre elas. A chance que o autor tem de se manifestar sobre elas se dá no prazo de 15 dias, através do que nós resolvemos chamar de réplica. Réplica, para aqueles que ainda têm dúvida, uma certa inquietação, nada mais é que a oportunidade que o autor tem de, em 15 dias, se manifestar sobre essas preliminares, até porque muitas delas são peremptórias, muitas delas têm força para extinguir o processo, acaso sejam aceitas pelo juiz. Nós podemos, e eu quero os VADs abertos, todo mundo aí no movimento do VAD, conferir agora o que está expressamente mencionado no artigo 351. Vê só o que é que dispõe este dito artigo, que inclusive servirá de base para a elaboração da sua réplica quando você for fazer menção ao respectivo cabimento. Vê só, o 351 assinala: se o réu, era para ter vindo para cá, se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, agora sim, você confere comigo que eu te disse que as matérias que estão no 337 são aquelas ali indicadas, não é? Como preliminares. Se ele, o réu, suscitar quaisquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Esse 351 faz menção à réplica. Através dela, o autor irá se manifestar, exatamente, sobre essas preliminares. E assim você vai construindo a sua linha do tempo. Imagina você que a questão diga e sinalize ali que já há uma sentença. Da sentença cabe apelação. À exceção daquelas sentenças, muito bem, vocês estão afiados, que orgulho, das sentenças proferidas nos juizados. Dessas sentenças proferidas nos juizados, a gente vai se valer de recurso inominado. 10 dias, competência da turma recursal. Simples assim. Consideradas essas questões, nós vamos então lembrar que tudo começou aqui na nossa premonição com um cuidado especial com a identificação da peça. Leitura atenta, construção da linha do tempo para fins de identificação da sua peça prático-profissional. Identificada a sua peça prático-profissional, você vai lembrar imediatamente da estrutura dessa peça. E ao longo do nosso curso, nós tivemos a oportunidade de ir conferindo passo a passo das peças prático-profissionais possíveis. Respire fundo. Concentre-se, pense apenas na sua vitória e vá recordando cada um dos itens desta peça, desde o endereçamento, a referência à qualificação, se há ou não necessidade de fazer menção à gratuidade. Siga firme, indicando uma prioridade de tramitação quando for o caso. E por falar nela, lembre-te que nos termos do 1048 do CPC, as pessoas ali mencionadas fazem jus a esta dita prioridade. Fazem jus a esta dita prioridade quando forem assim consideradas idosas, fazem jus a esta prioridade. Crianças e adolescentes nos procedimentos previstos no ECA, bem como aquelas pessoas que estejam portando doenças graves. Lembre, tem aqui espaço para uma prioridade. Esquematize tudo antes. Vou fazer referência a alguma tutela de urgência? Será que tem uma evidência de direito? Vai lá no 311 e a gente vai trabalhar muito nessa premonição. Vai lá no 311 comigo. O 311, ele conversa contigo, te apontando em que circunstâncias a gente vai lidar com a tutela de evidência, que é uma tutela provisória, tá, turma? Eu recebi um questionamento através do nosso plantão, questionando se depois
da concessão dessa tutela de evidência, o juiz extinguiria o processo. Não. O processo segue o seu curso normal. Diante da tutela da evidência, o indivíduo obterá em caráter provisório essa tutela. Repito, em caráter provisório. O que não significa dizer que esta tutela não pode ser, por exemplo, revogada numa sentença. O 311 destaca que essa tutela da evidência, já achou o 311? Ela será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não se exigirá a demonstração de requisitos que estão postos para a tutela de urgência. Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, aqui nós estamos nos referindo ao réu, que inconveniente, inoportuno, venha a agir no processo de modo a criar embaraços para o seu andamento, crie uma série de condutas através de posturas inconvenientes à procrastinação do feito. As alegações de fato puderem ser comprovadas, não é, apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então tenha muita atenção se de repente você tiver que elaborar um inicial e a própria FGV no enunciado indicar que aquela tutela que é pretendida pelo seu cliente, tutela pretendida pelo seu cliente já está assentada no modelo de julgamento repetitivo. Modelo de julgamento de recursos repetitivo. Cria-se uma amostra e aquela amostra será utilizada em todos os casos idênticos. Ou há uma súmula. O próprio enunciado da banca diz, há um enunciado de súmula. Essa matéria, ela foi cobrada no exame pretérito e foi o nosso primeiro exercício de casa. Lembra disso? Se se tratar de pedido rei persecutório, fundada em prova documental adequada de um contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa, e ainda há um quarto inciso que indica a petição inicial instruída, novamente, prova documental farta, robusta, com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar uma dúvida razoável. Diante de quaisquer dessas hipóteses do 311, será possível a concessão desta tutela de evidência. Então, você já esquematizou se há uma urgência, se há uma evidência, vai partir para a narrativa dos fatos, fundamentos, pedidos. Se for inicial, eu vou montar uma estrutura de inicial já, porque a gente está com pressentimento de inicial, né? Você vai atribuir valor da causa, você vai indicar meios de prova e assim sucessivamente. Respira e não pira. O que eu quero te lembrar é que você chegou no local da prova, conferiu o enunciado, reconferiu o enunciado. Não tenha uma pressa exagerada nessa hora. Construa a sua linha do tempo para fins de identificação da sua peça, monte-a, esquematize-a para checar certeiramente ao momento processual em que se encontra aquele processo hipotético, para então optar pela peça. Se não há demanda ainda, tenha muita atenção, porque é bem possível que, se não há demanda, você tenha de elaborar uma petição inicial. Agora, ainda nesse contexto, finalizando essa primeira parte da minha revisão, não esqueça de fazer a lista de palavras-chave. Busque qual é o objeto desse enunciado. De que trata a questão? A questão trata de uma relação de consumo? A questão trata de uma matéria cível? Qual é o palco da questão? Seria algo relacionado a um contrato? Que tipo de contrato? Seria uma questão de família? Seria algo relacionado ao direito sucessório? Eu vi diversas postagens, comentários, até num tom mais descontraído, relacionados ao falecimento recente do MC Catra, tendo em vista a formação de um litisconsórcio necessário, multitudinário, né, para o seu inventário e partilha. Fato é que você precisa checar esse objeto, porque a partir daqui, olha que beleza, que você vai rastrear no seu VAD onde estão os dispositivos
legais, se há ou não uma súmula que vai servir de referência para o mérito da sua peça. Seja o mérito da apelação, seja o mérito do agravo, seja o mérito da contestação, seja o mérito da sua petição inicial. A partir daí, você então recorda essa estrutura e pode seguir tranquilamente trabalhando a redação e a confecção da peça propriamente dita. Dentro desse contexto, vamos pensar agora em possibilidades. Estas são duas tarefas básicas. Na verdade, não são duas, são três. Leitura do enunciado, linha do tempo, lista das palavras-chave, catálogo daqueles que serão seus dispositivos do mérito. Daí, nós vamos pensar na possibilidade de uma petição inicial no domingo. Para começar, a petição inicial, nós compreendemos, é o primeiro ato do processo. É através dela que nós vamos buscar afastar a inércia da jurisdição. Esta dita petição inicial pode ser compreendida como um ato solene. Sim, por que ela é compreendida, Sabrina, como um ato solene? Porque ela pode ser considerada como um ato formal. Ela é um ato formal, já que o próprio texto legal se dá o trabalho de estabelecer aqueles que são os seus requisitos. Requisitos para a construção desta dita petição inicial. Os requisitos para a construção da petição inicial estão dispostos nos artigos 319 e 320 do CPC. Nesses dois dispositivos, a gente vai encontrar aqueles, e aqui a gente ainda vai somar o 287, que serão, pensemos assim, os nossos guias para a construção da petição inicial. Que tal agora pensarmos na estrutura de uma petição inicial? É o que nós vamos fazer. No entanto, antes, nós vamos pensar na existência de procedimentos para situações variadas. É a petição inicial que dá início ao processo. Só que esta petição inicial, ela pode dar início a um processo cujo procedimento é o comum, ou ela pode dar início a um processo cujo procedimento é especial. Vamos pensar que o procedimento é a forma assumida por um processo. Ele pode ser comum, e o procedimento comum é aquele que a gente vai intitular de regra, e o procedimento pode ser especial. Procedimento que é especial tem alguma peculiaridade. Esse procedimento que é especial tem algo que o destaca, tem algo que o diferencia. E esses procedimentos que são ditos como especiais, vale lembrar, estão tanto no CPC, como também estão em leis esparsas, também chamadas de leis extravagantes. Leis esparsas, leis extravagantes, que eu poderia aqui mencionar, se exemplificam pela 9.099, a lei dos juizados especiais, se exemplificam pela 12.016, lei do mandado de segurança, 5478 de 68, a lei de alimentos, e assim sucessivamente. Fato é que você vai, identificando que se trata de uma petição inicial, ter atenção de checar se há um procedimento especial para aquela matéria. Sabrina, dúvida recorrente. Em havendo um procedimento especial, consultando os artigos 539 e seguintes do CPC, onde ali eu encontro, por exemplo, disposições relacionadas à consignação em pagamento, seria o caso de lidarmos com a referência a esse procedimento como especial em algum momento, abra um tópico, talvez não haja a necessidade de abertura do tópico, mas você vai no próprio cabeçalho, quando você for indicar o nome da peça, de forma que você diga propor consignação em pagamento, aí você já menciona pelo rito especial disposto em lei.
e aí segue adiante. Parece bobagem, né? Aqueles que já têm uma certa experiência prática vão dizer, Sabrina, nunca fiz isso no estágio. O fato de você não ter feito no estágio não nos desabona de seguirmos aquilo que a banca examinadora, através dos seus espelhos recorrentes de prova, entende que é fundamental que o façamos. Porque aqui o que eles querem mesmo é a checagem do nosso conhecimento ao modo deles. E a gente, ao menos que temporariamente, se adapta e segue, né, o nosso curso normal. Importante, então, mencionar que o procedimento é especial, sim. Agora, fique claro que quando o procedimento ele não for especial, ele será o comum. E esse procedimento comum, conforme disciplina o artigo 318, ele é a regra. Esse procedimento, ele é a regra e será aplicado na generalidade das situações processuais. Sempre que não há um procedimento especial, o procedimento será o comum. Fonte, inclusive, de aplicação subsidiária para as omissões identificáveis num procedimento especial, para as omissões, para vocês terem uma ideia, identificáveis até mesmo na execução. Essa petição inicial, cujo procedimento será uma tarefa sua em termos de identificação, segue a seguinte estrutura. Que estrutura você vai montar para a petição inicial? Para começar, endereçamento. Como vimos ao longo de todo o nosso curso, e aqui a gente culmina, né, encerra com chave de ouro a nossa participação, essa petição inicial se inicia através de um endereçamento ao juízo competente. É ao juízo competente que a gente vai cuidar, né, de lançar o nosso respectivo endereçamento. Lembre que você tem duas opções em matéria de indeferimento. Em matéria de endereçamento, indeferimento a gente vai falar já já. Em matéria de endereçamento, você vai fazer referência ao juízo ou você vai fazer referência ao juiz. Em modelo clássico de endereçamento, basta você mencionar o excelentíssimo, vê só, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da reticências, vara cível da comarca D. Essa localidade, como nós já conversamos, só será pontuada se ela estiver no enunciado. Na hipótese de completa omissão acerca da localidade onde se deu aquela circunstância fática, daquela localidade onde está em curso a demanda, você também silencia e põe reticências. Nós não estamos autorizados a trazermos como referência o local onde fazemos a nossa prova. Isso precisa estar muito claro para você. Depois que você endereçar, utilizando-se da opção clássica que eu trouxe, ou de referência ao juízo, tendo também atenção à competência material do seu caso concreto. Você precisa mencionar, se trata de uma matéria cível, seria uma matéria de registro, seria uma matéria de família. Comentei com vocês que normalmente a banca, ela aceita, digere bem a referência à vara cível, pelo menos até o presente momento, porque ela tem noção de que nós desconhecemos as leis de organização judiciária do país inteiro e que, consequentemente, em razão da nossa razoável falta de conhecimento acerca das leis de organização judiciária e, por exemplo, da compreensão da existência da instalação de uma vara de família, ela tem tolerado a referência à vara cível. Mas, Sabrina, você recomenda o quê? Eu prefiro que você faça menção à competência em razão da matéria para esses casos concretos. Então, você vai mencionar o endereçamento, vai pular uma linha e, na sequência, você já vai partir para a qualificação completa das partes. Aqui vale o 319, inciso 2. O que nós vamos lembrar é que, além da simbologia dos dados que estão no 319, inciso 2, nome, estado civil, a existência de união estável, CPF e os demais itens que estão ali dispostos, é importante
que você faça referência à procuração do advogado, que você faça menção ao endereço profissional do advogado e que você faça menção ao e-mail do advogado. Essa foi uma outra dúvida recorrente ao longo da nossa trajetória. Sabrina, quando você, nas suas aulas, faz menção a e-mail, acerca de que e-mail você está se referindo? Qual é o e-mail que deve ser pontuado? O e-mail que deve ser pontuado na verdade, os e-mails que devem ser pontuados são tanto os e-mails das partes, tanto o autor quanto o réu devem mencionar, sempre que possível, seus endereços eletrônicos, como também os advogados. Tanto um quanto o outro devem fazer referência aos seus endereços eletrônicos. Fez menção? Lembra que na inicial a gente vai usar o verbo propor. E lembra ainda que se você for pedir uma tutela, especialmente uma tutela de urgência, já faça menção no próprio nome da peça a essa tutela de urgência. Me explico. A ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Você já chama a atenção do examinador. Vem propor ação de obrigação de fazer, pode colocar assim em caixa alta, com pedido de tutela antecipada. Em face, contra, em desfavor, e aí você contempla os dados do polo passivo. Fica bacana, né? Posta a qualificação, você já terá endereçado e qualificado, você vai conferir os seguintes itens. Isso para qualquer petição inicial. Razoabilidade de pedir uma gratuidade judiciária. E o enunciado trará essa indicação nas entrelinhas. O sujeito está desempregado, o enunciado dirá que o sujeito está passando necessidades, o enunciado dirá que o sujeito vive em meio a uma miserabilidade, que ele está realmente numa posição de hipossuficiência. Peça gratuidade. Sabrina, não encontrei nada disso no enunciado. Não encontrando, você então sinaliza que trata de fazer o recolhimento das custas. E que, consequentemente, diante do recolhimento daquelas custas, anexa a guia comprobatória. Não esquece que, não havendo gratuidade, você já pode ventilar que está anexa a guia de custas, em tempo que você também vai conferir prioridade de tramitação. Mencionando sempre a necessidade da observância dessa isonomia substancial nos termos dispostos no artigo 1048 do CPC. Fez menção a essa prioridade, quando for o caso, indicou a gratuidade, aí você já segue para a narrativa dos fatos. Na narrativa dos fatos, qualquer que seja a peça, uma contestação, um agravo, uma reintegração de posse, uma consignação, embargo de terceiro, embargos à execução, qualquer que seja a peça da sua prova, narre com suas palavras, ao seu modo, os principais pontos do enunciado. É isso que você vai ter o cuidado de fazer. Com as tuas palavras, organizadas as ideias, lance mão de introdução, desenvolvimento e, consequentemente, de uma conclusão. Trouxe esses pontos, fez menção a essas narrativas, aí você vai avançar e vai ainda checar se há um pedido de tutela de urgência. Para já abrir um tópico apartado dessa tutela, da tutela antecipada ou da tutela cautelar. Em qualquer caso, seja a tutela antecipada, seja a tutela cautelar, a gente vai mencionar o preenchimento dos requisitos. Aqui, turma, quando a gente insere essas figuras no corpo de uma petição inicial, lembre que nós estamos lidando com uma tutela de urgência que é incidental.
Depende, inclusive, do recolhimento de custas. Em qualquer caso, a gente vai demonstrar o preenchimento dos requisitos do artigo 300, indicando ali a probabilidade do direito, se possível, faça menção à juntada de provas documentais e o perigo de dano. Perigo de dano ou risco de perecimento da utilidade do processo. Isso é muito complicado. Naquelas situações em que você olha à frente e diz, olha, ou o juiz concede essa tutela, ou o processo vai perder a sua serventia. Não haverá mais a necessidade da continuidade desse processo, caso essa tutela ela não seja concedida, não é? O processo ele vai perder a sua razão de ser. Aí você pode inserir, preste atenção para você não ficar apavorado quando não deve. Inserir esses tópicos dentro do mérito ou em separado. Veja como é que você se sente mais confortável. Veja de que forma você não vai de modo algum esquecer deste item. Porque este item terá para a sua prova uma pontuação considerável. Então você faz menção a esse mapeamento e aí já segue adiante com o mérito. O mérito pode ser também chamado de fundamentos. E aqui nestes fundamentos, você vai então cuidar de especificar os pontos do direito em debate. Quando a gente menciona pontos de direito em debate, é mencionar os dispositivos legais e sumulados sobre a matéria que é o objeto da sua peça. Que há de ser uma matéria bacana, vamos pensar positivo, que há de ser um tema delicioso, invoque o CDC, invoque o Código Civil, invoque a legislação extravagante. Se há algum aspecto processual que você deve pontuar, não deixe de sinalizar esse aspecto processual e capriche muito. Vale lembrar que a simples cópia desses dispositivos não pontua. Você precisa mencionar o número do dispositivo, se quiser até copiar, não há nenhum problema, mas em qualquer hipótese, é fundamental que você faça a interpretação daquele dispositivo e o traga sobre a sua ótica, sobre as tuas palavras. É daí que se extrai o domínio do raciocínio jurídico. É daí que se eleva a pontuação. O leitor da sua peça vai conferir, dizer, esse sujeito realmente sabe do que fala. Ele traz realmente aqui a lógica das ideias de uma forma coerente, de uma forma racional. Então, muito cuidado com a disciplina do mérito e da forma como você desenrola esse dispositivo. Aquelas palavras que você utilizou lá no início do plano para fazer a sondagem no seu VAD, se encaixam aqui em forma de artigos. Dano moral, dano material, lesão à imagem, contrato de transporte, locação, vícios do consentimento. Você já foi roteirizando qual é a temática, porque com essa temática você identifica o direito posto e depois trabalha esse direito no seu mérito. No mais, tem que arrematar. E a gente arremata pedindo, né? Formulando os nossos pedidos. Lembre que você deve trazer a ideia de um fechamento ante o exposto. Requer. E aí você vai mencionar que roga pela procedência de todos os pedidos. Você vai mencionar que requer que seja concedida a gratuidade judiciária quando ela tiver sido pleiteada. Você vai mencionar que se conceda a tutela provisória, a fim de que... Aí você indica, não é? Se exclui o nome do sujeito do cadastro de maus pagadores, autorize-se o divórcio imediato, faça sempre a menção ao comando pretendido. E, ao final, indique aquela tutela, qual seria a ser ratificada por sentença. A gente tem que ter o cuidado de mencionar a ratificação por sentença, porque, vejam só, é a sentença que irá converter esta tutela provisória, pautada no que a gente chama de cognição sumária, numa cognição exauriente.
Ante o exposto, então, você vai requerer a procedência, a tutela de urgência a ser confirmada por sentença, gratuidade, prioridade de tramitação, você vai mencionar ainda a citação do réu. E aí lembre que em matéria de citação do réu, regra geral, a gente vai mencionar a citação, a fim de que o réu tome ciência do processo para comparecer à audiência. E acaso a audiência não seja bem sucedida, que seja então aberto o prazo para que o réu possa oferecer a sua contestação sob pena de revelia. Além da menção à citação do réu, a gente tem que destacar aqui a produção de provas, especificando inclusive algumas espécies, né? Valendo se comprovar o alegado por prova documental, depoimento pessoal e assim sucessivamente. Pode destacar o final e todos os meios de prova em direito admitidos. A gente precisa trazer a manifestação do autor acerca da audiência. E aqui que fique claro que essa manifestação para comparecimento ou não à audiência segue a lógica do 334 e deve ser aplicável a qualquer ação de procedimento comum. Sabrina, quando é que eu vou mencionar, indicar que há necessidade, né, de manifestação expressa desse autor? Em toda inicial de procedimento comum, cabe a você manifestar o seu interesse, né, acerca do comparecimento ou não à audiência. Como nós estamos diante de uma prova que veda a identificação, a gente vai cumprir esse requisito, mas de forma simbólica. Declara o autor que reticências, interesse, porque ali cabe um tem, ali cabe um não tem, em comparecer à audiência de autocomposição. Além da disposição da citação, das ferramentas probatórias, da manifestação do autor, lembre das necessidades de intimação do Ministério Público. Se você ainda tem dúvida, vamos conferir o artigo 178. Vamos lá no 178. 178 exemplifica de uma forma muito clara, limpa, quais são as hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público. 178 destaca, inclusive, que o membro do Ministério Público deve ser intimado para, em 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica. Nas hipóteses previstas em lei, porque existem leis esparsas que regulam essa intervenção, é o que se dá no Estatuto do Idoso, e o idoso não tem, por si só, uma incapacidade, mas, em razão da sua vulnerabilidade, impõe-se a sua intervenção da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam. Vê só, interesse público ou social, todas as vezes que há um interesse público ou social envolto, interesse de incapaz, e aqui quando a gente faz referência a incapaz, compreenda-se que a lei está tratando tanto do relativamente quanto do absolutamente incapaz. Litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana. Em qualquer dessas hipóteses, a gente vai se deparar com a figura da intervenção obrigatória do Ministério Público. Queria fazer aqui duas considerações. Primeira delas, a participação da Fazenda por si só não configura a necessidade de intervenção do Ministério Público. E vale lembrar, já que nós estamos aqui numa premonição, que o Ministério Público, em regra, fará jus à contagem dos seus prazos em dobro. Digo-lhes em regra, porque a nossa norma é clara ao apontar que se o prazo é um prazo próprio para o Ministério Público, como acontece no texto do próprio 178, em que se faz referência a um prazo para ele, bacana, de 30 dias, esta contagem não será em dobro. Então, faça menção ao Ministério Público, a sua intimação, né, por se tratar de incapaz. E aí você pode arrematar sempre esse tópico destacando o seguinte, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade. Ainda aqui, você vai fazer referência à condenação, requer ainda a condenação do réu
no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Para arrematar, dá-se à causa o valor de, e aqui a gente só vai fazer menção a valores na hipótese em que a própria banca indicar qualquer quantidade. A gente não vai se dar o trabalho de criar, não faça isso. E naquelas hipóteses, tem atenção especial ao 292, em que a gente se depara com o chamado valor da causa legal. Para essas hipóteses de valor da causa legal, a gente vai ter atenção em copiar o texto que está ali mencionado. Me explico. Dá-se à causa o valor de, aí você vai colocar aqui, 12, por exemplo, 12 vezes o valor do salário mínimo. Porque é o que dispõe a lei sobre alimentos. Cai uma indenizatória. A gente falou tanto de indenizatória ao longo do curso todo, não foi? Se cai uma indenizatória, você vai colocar assim, sem colocar quantidades. Dá-se à causa o valor de soma de todos os danos materiais, morais e estéticos. Materiais, morais e estéticos. Por fim, nestes termos, olha, já ia esquecendo, né? A gente se preocupa tanto com o que é fundamental, que às vezes a gente esquece dos detalhes mais simples. Assim também é na vida, né, turma? Nesses termos, pede deferimento, local, data e ano. Se vai se comprometer com a identificação, seja genérico. Local, data e ano, advogado. E aí você já vai estar respirando fundo. Olha que beleza, missão cumprida. Peça pronta, advogado AB reticências. Respira fundo, mais um golinho de água. Quem sabe um chocolate, uma barrinha, algo que possa melhorar o seu campo de concentração para que você, então, possa seguir resolvendo as questões subjetivas. Quando você chegar às subjetivas, antes de eu falar agora de contestação, se der o mesmo trabalho de leitura do enunciado, folha do rascunho, palavra-chave, catálogo dos dispositivos, conferência da existência de súmulas, para, então, trabalhar as respostas. Depois que você fizer menção, né, a todas as respostas daquela questão, passa para a próxima, para que você vá construindo a sua prova de forma organizada. Que tal pensarmos agora numa contestação? Será que, de repente, a FGV desencanta e cobra uma contestação no 26º? Olha, turma, eu só vou lhe dizer uma coisa. Vocês são tão queridos, que eu só quero que venha uma peça que, nossa, você faça de forma muito caprichosa. Essa turma do 26º é uma turma especialíssima. Tenho, assim, apego. Isso é muito bacana, é muito mágico, porque eu não conheço vocês pessoalmente, vocês também não me conhecem pessoalmente, mas eu estou aqui, bem próxima de vocês. E esse meu desejo, ele vai se concretizar, não tenho dúvida disso. Mas vamos pensar aqui numa contestação. Os recursos estão mais frescos, nós trabalhamos os recursos. Você tem dúvida ainda sobre algum recurso, manda uma mensagem para mim. Você tem dúvida sobre um recurso, confira a estrutura da peça, repassa o teu material. Não foge de peça alguma. E, nesse contexto, vamos pensar aqui na nossa contestação. A contestação, como sabemos, é a peça de defesa por excelência. Essa contestação permite ao réu exercer efetivamente o contraditório. E é nela
que através da dinâmica da concentração da defesa, ele irá exercer essa garantia fundamental. Com o CPC de 2015, questões que antes eram arguídas em peças separadas, passam a ser parte componente da contestação. É o que se pode observar em relação a temas de valor da causa, é o que se pode observar em temas relacionados à gratuidade, às incompetências. Qualquer incompetência hoje, seja relativa, seja absoluta, é matéria componente da contestação. Diga-se o mesmo em relação à reconvenção, que permite ao réu formular um pedido conexo. Então, capriche muito nessa concentração. Quero lembrá-los, aqui sobre a forma de revisão, que há duas questões que não são postas numa contestação, até porque são questões que podem ser suscitadas tanto pelo autor quanto pelo réu. Estas são questões que estão relacionadas ao juiz e que dizem respeito à suspeição e impedimento dele. A suspeição, bem como o impedimento do juiz, são matérias arguíveis em peça separada. Aprendemos no curso que, através de uma arguição de uma estrutura própria, caberá ao autor, assim também ao réu, suscitar a suspeição nas hipóteses do 145, mais subjetivas, mais duras de serem provadas, e nas hipóteses do 144, a gente vai se deparar com o impedimento. 145, suspeição, 144, impedimento, mais objetivo, mais fácil de ser provado. Diante dessa construção, a gente vai lembrar da estrutura da contestação. Cai contestação, você foi procurado pelo réu, ele não quer comparecer à audiência, ou ele vai comparecer à audiência, mas ele não tem interesse numa solução autocompositiva, e você precisa redigir a contestação, a começar pelo endereçamento. O endereçamento será feito ao próprio juízo competente. Lembre que, ainda que você vá ventilar a competência, é para aquele juízo que a questão diz que está em curso a demanda que você irá endereçar a sua contestação. Então, a gente não tem muita opção. É para ele mesmo que a gente vai cuidar de fazer o endereçamento. Endereçou? Feito o respectivo endereçamento, você vai, então, trabalhar com cuidado a indicação ao número do processo, pula uma linha, né? Faz menção ao número do processo, a qualificação, que aqui pode ser reduzida. A gente, quando for referir as partes compreendidas por autor e réu, a gente pode se sentir à vontade para dizer que esses sujeitos já estão devidamente qualificados. Quem merece atenção especial é o procurador, porque ele se habilitará neste processo, neste exato momento. Para ele, aquelas 3 exigências que eu trouxe há pouco para a petição inicial. Que exigências? Procuração, endereço profissional e e-mail. Então, a gente o faz completo. Além disso, verbo, né? Quando você for mencionar que vem propor contestação ou contestação com reconvenção, contestação com reconvenção, você vai usar o verbo apresentar. Sabrina, você tinha dito em aula que também poderia ser utilizado o verbo ofertar. E continuo afirmando. As duas expressões casam bem, estão corretas, podem ser tranquilamente utilizadas, tá certo? Tanto uma quanto outra podem ser referidas. Trouxe a qualificação, aí você vai checar preliminares. Vai checar preliminares, conferindo o 337, e depois narrar os fatos. Lembrando que, como eu externei na nossa preparação, a ordem dos fatores não altera o produto. Você pode indicar primeiro os fatos, depois contemplar as preliminares, ou, se preferir, inverter essa ordem sem nenhum prejuízo. As preliminares estão sempre no 337. A parte legítima,
o juízo é incompetente, não há interesse de agir, como a gente viu numa questão envolvendo o Tiago. E depois você traz a síntese dos fatos. Confira também, em tópico separado, se não há referência a uma possível prescrição ou decadência. E, turma querida, por gentileza, não insira esses itens como preliminares. As preliminares são defesas processuais e, portanto, não encontram espaço acertado dentro de um tópico que diz respeito, ainda que indiretamente, ao mérito. A prescrição e a decadência, como a gente teve a oportunidade de checar, elas estão inseridas no 487. O 487, que eu queria que você conferisse comigo, ele vai apontar quais são as hipóteses de extinção do processo com a respectiva resolução do mérito. A gente vai lá no 487, vê só, artigo 487. E no 487 a gente vai encontrar lá, inciso 2º. Haverá resolução do mérito quando o juiz decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência da decadência ou da prescrição. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas desde 2006 a gente passou, apesar de extensas críticas dos civilistas, a autorizar aos nossos magistrados o reconhecimento de uma prescrição de ofício. Fato é que você vai mencionar a prescrição e a decadência, e na sequência, em razão da eventualidade, vai dizer, caso o juiz assim não entenda, o que não se espera, vai seguir para o mérito dessa contestação. Aqui você vai atacar os pedidos formulados. O seu foco, a sua intenção estará para o ataque dos pedidos formulados. Não merece... Perdoe-me. Não merece prosperar o pedido de indenização por danos materiais. Por que razão? Não houve um ato ilícito, não há anexo de causalidade, não há um excludente de responsabilidade, não houve nenhum tipo de constrangimento, razão pela qual não há de se falar em fixação por danos morais. Trabalha esse ponto atacando os pedidos. E aí você depois vai formular os pedidos, né? Que alguns preferem chamar de requerimentos. Siga a lógica da tua contestação. Se você trouxe uma preliminar e trouxe uma prescrição, já rogue logo que a prescrição seja reconhecida. Consequentemente, que o processo seja extinto com resolução do mérito. Aí você vai indicar, caso Vossa Excelência assim não entenda, o que não se espera, aí você roga que sejam reconhecidas as preliminares. Consequentemente, o processo, quando for o caso, seja extinto, né? Sem resolução do mérito. Nem toda a preliminar tem essa força. Se você for arguir uma incompetência, muito bem, vocês estão demais. Remessa dos autos ao foro competente, ao juízo competente. Se você suscita, de repente, uma conexão. Se você suscitou uma conexão, o resultado de uma conexão será a extinção, né? Não. Será reunião de processos. E assim sucessivamente. Se houver, aí você vai pedir condenação do autor em custas e honorários, indicação dos meios de prova, não há valor da causa. Se houver reconvenção, é que aí você precisa acrescentar essa estrutura, o mérito da sua reconvenção, indicando que o pedido formulado é conexo, na verdade, que o réu, ora reconvinte, merece aquela proteção estatal e que, consequentemente, diante de toda aquela robusta fundamentação, você formula o pedido de procedência do pleito reconvencional. Se cai uma contestação com reconvenção, lembre-te que há honorários na reconvenção, independente dos da causa principal. Há valor da causa, mesmas regras, dita a nossa lei, aplicáveis ao valor da causa nas iniciais, serão também aplicáveis à reconvenção. E mais, lembre-te ainda que você deve mencionar, em caso de reconvenção, que o autor deve ser intimado, é o que dita o 343, que a gente assinalou de vermelho, para oferecer a sua resposta no prazo de 15 dias. Se o autor não oferece essa resposta no prazo de 15 dias, reconhece-se, decreta-se a revelia. Tudo bem? Estamos acertados? Feitas essas considerações,
a gente vai encerrar, arrematar e tirar 5 na nossa contestação. Turma amada, não cai inicial, não cai uma contestação, cai uma réplica. Lembre que a estrutura da réplica é ainda mais simples. Você vai indicar endereçamento, número do processo, qualificação reduzida, mencionando a tua posição enquanto procurador, fatos. Nos fundamentos, o que é que você vai fazer? Combater as preliminares e possíveis fatos novos. Nos pedidos, pedir o afastamento das preliminares. E além do afastamento das preliminares, você vai rogar ainda a procedência da ação. Você tem o direito de reforçar o pedido de procedência da demanda na sua réplica. Além da procedência da ação, pode reforçar. Esse reforçar não ficou reforçar, né? Pode reforçar pedido de provas. E depois que você fizer menção ao pedido de provas, encerramento. Há uma dúvida que surgiu. Professora, você acha que cabe fazer menção aqui, neste tópico, a condenação em custos e honorários? Pode fazer menção sem nenhum problema, tá certo? E aí você, após isso, lança a mão do seu encerramento. Caindo recursos, lembre de algumas questões que são fundamentais. Os recursos estão sempre sujeitos a requisitos de admissibilidade. Trabalhe esse tópico com muito carinho, especialmente a tempestividade, o cabimento, a legitimidade, o interesse. Cuide daquele requisito de admissibilidade específico do recurso que porventura apareça na nossa prova. Para o agravo, desculpe, minha formação do instrumento. Para o agravo interno, o ônus da impugnação específica. Se nós estivermos diante de um embargo de declaração, a demonstração expressa da omissão, de onde está essa omissão, da contradição, da obscuridade, de um possível erro material e assim sucessivamente. E no mais, meus queridos, arrebentem qualquer que seja a peça prático-profissional da sua prova. Quero, para arrematar, nesses minutinhos que nos restam apenas, lembrar você que se você estiver diante, cuidado agora, de um título executivo, você precisa ter atenção à dinâmica dessa tutela executiva. O título executivo, ele pode ser judicial, e as suas hipóteses estão dispostas no 515, e esse título executivo pode ser extrajudicial. Um título executivo extrajudicial tem a sua lista disposta no artigo 784. Diante de um título executivo judicial, você tem, em se tratando de pagamento de quantia, a possibilidade de ter de requerer o cumprimento. Isso está no bloco extra do nosso curso, requerimento de cumprimento de sentença, ou a defesa, que lhe é oportunizada qual seja a impugnação. Em se tratando de título extrajudicial, nós temos como opção uma petição inicial executiva, uma inicial de execução, que você viu com o André, e embargos à execução. Agora, só opte por requerimento de cumprimento de sentença e impugnação quando você estiver diante de um título executivo judicial. Confere o 515. Para optar por uma inicial executiva ou por embargos, como a banca cobrou recentemente, confira a figura ou a relação de figuras que estão no 784. É sempre um prazer estar com vocês. Um beijo especial. Papai do céu está no comando. Você está onde se ponha na posição da vitória. Como eu comecei essa transmissão, a sua aprovação no domingo é inevitável. E você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Sinta meu abraço, sinta as minhas melhores energias aí, sorriso no rosto, isto mesmo, e vamos seguir firmes, porque vai dar tudo certo.